Isso daí de PJ, que você falou, de empreendedor individual e tal, como que funciona aqui? Porque aqui chove MEI, chove Eireli, ou empresa unipessoal, PJ para o fenômeno pejotização, que é tentar fugir do vínculo trabalhista. Aí tem isso? Então, acho que vale alguns comentários aí, tá? Aqui, quando você tem, usar a terminologia daqui, quando você é CLT aí no Brasil, aqui é o W2, que é o formulário específico de pagamento de imposto que a empresa paga, né? INSS, enfim, os equivalentes aí. Aqui que ele tá falando é nos Estados Unidos, tá? Para quem começou a ouvir isso agora. Aqui, então, quem trabalha registrado, né? Trabalha num regime equivalente ao da CLT no Brasil, o tributo que é pago, a pessoa cai no tributo do imposto de renda, né? Do equivalente do imposto de renda, e a empresa paga 15%. Isso, tá? Então é como se o INSS a empresa pagasse e o funcionário não pagasse só 15%. Não, e ainda o contrário. O empresário paga 15%. Isso, ao invés de de ser aí, né? INSS. Nossa, tem 2 salários, porque é um para o empregado. Não, aqui é 15%. Que aqui a alíquota do INSS é distribuída entre empregado e empregador. Aí é só o empregador. Não. Aqui o empregador paga 15% e o empregado paga 7 ou 8%. Igual aqui, 8%. De INSS, exatamente. E depois, no final do ano, vem o imposto de renda, que daí é federal, não é mais estadual. Sim. Tá? Mas aí eu estou falando em termos do empresário. O empresário paga 15% e não, sim, não 60%, 70%. 20% só de INSS, mais não sei o quê. Isso. Os custos para você ter um funcionário aqui, custos diretos de imposto é de 15%. Tá? E só para você ter uma noção, agora na pandemia, para todo mundo que teve até 5 funcionários, se não me engano, recebeu $26 mil por funcionário de restituição. Entendeu? Então, assim... Ô, seus imprestáveis, vocês só me dão gastos e lá nos Estados Unidos dá R$26 mil por funcionário pro empresário. Eu vou mudar isso aqui. Exatamente. Agora, aqui entra esse outro fenômeno, né? Que você comentou das pessoas trabalhando por conta própria, dentro da sua própria empresa. Muito desse fenômeno, de fato, é devido à questão de documento, né? Porque você não pode, não é todo mundo, se você não tiver, aí sim, o Green Card, que te dá direito também à permissão de trabalho e, consequentemente, o Social Security, você não pode trabalhar para uma empresa W2, né? Nesse formato W2. Aí você tem que trabalhar no formato que eles chamam aqui 1099, que aqui eles usam muito a nomenclatura dos formulários que tem que ser preenchido para cada coisa, tá? Então, assim, esse 1099 é quem trabalha como empresário. Então, eu vou prestar serviço para a Tabata. No final do período de apuração, eu vou emitir um 1099 para a Tabata dizendo, olha, eu recebi X valor, aliás, você emite para mim falando, eu paguei para a empresa do Daniel esse valor durante o último ano fiscal, né? E aí cada um faz a sua contabilidade, né? E esse é um dos grandes motivos que, no geral, acaba tendo também muitas empresas abertas, uma pela própria característica do americano, e outra que o pessoal se aproveita dessa situação e abre uma empresa, porque ele pode abrir uma empresa, isso não é proibido, e aí, independente do status imigratório dele, a empresa está legal. E aí ele trabalha dentro da própria empresa. O que, perante a imigração, também não é correto, né? Eu ter uma empresa não implica que eu posso trabalhar nela, né? Isso precisa ser muito claro, né? Eu tenho uma confeitaria, mas eu não tenho uma autorização de trabalho. Eu posso ter 5 pessoas trabalhando para mim, mas eu não poderia trabalhar Você dentro não pode da receber o Prolabore, que nem é aqui, que é o salário do trabalhador. Você receberia só os lucros. Exatamente.
É como se fosse um investidor no negócio. Mas isso, Dan, você falando, eu não sei nem se era o que você pretendia complementar, mas só para eu não perder o fio da meada. A gente falando que o funcionário aqui no Brasil ele custa o dobro, não é nem pelo encargo tributário, é pelos direitos trabalhistas. Porque aqui você caracterizando o vínculo empregatício, tem a questão das férias, do 13º, da convenção coletiva, os sindicatos. E aí eu sei que são só de 3 a 5 grandes sindicatos, não tem essa coisa que nem aqui, que tem para tudo. E essa questão de lei trabalhista também é diferente aí? Por exemplo, o CLT daí também tem direitos diferentes do PJ? Sim. O que acontece aqui é muito essa liberdade de negociação. Então, o CLT daqui, ele pode ter ou não alguns benefícios, que ele é acordado com o patrão, né? Então, não é obrigatório. Não é obrigatório. Inclusive férias e 13º. Inclusive férias. 13º nunca nem é comentado. Na verdade, que tem é bônus, né? 13º é jabuticaba, né? Assim, isso é invenção brasileira, né? Aí falam que é muito comum PLR, né? O nosso PLR, só que daí. Exatamente, porque é um bônus por produtividade ou por resultado, seja lá o que for. Então, você tem... Geralmente, quando você vai ser contratado, se eu estou procurando emprego, o que eu vou olhar? Quais são os benefícios? E quais são os benefícios que geralmente a pessoa oferece? Convênio médico, convênio odontológico, convênio dentário, que são 3 bem distintos aí. O 401k, que é a previdência privada. E também aí, assim como tem no Brasil, também via de regra, essa previdência privada você consegue... geralmente as empresas fazem match, né? Dão uma contrapartida. Então, se você está colocando 3% de salário, ela coloca mais 3%. Você está colocando 6%, ela coloca mais 6%. E aí cada empresa... Mas é opcional também. E é opcional, sim. E essa previdência privada, por ela ser opcional, a pessoa que não opta por isso não tem uma previdência social que nem tem aqui. Com aqueles 15% que a empresa paga. Tá, entendi. Tem o Social Security, que é a aposentadoria, como é o nosso INSS aí no Brasil. Auxílio doença, licença maternidade. Auxílio-desemprego, tudo isso. É a mesma coisa. Ocorre do mesmo jeito, exatamente. Seguridade social. Maternidade depende, acho que, do estado, não tenho certeza. Mas desemprego, no geral, isso tudo eu acho que depende de estado, não é minha expertise, tá? Mas se não me engano, tudo isso depende meio que de estado, mas é meio padrão. O que deve depender é prazo, valor. Valor. Eu sei que na Califórnia, por exemplo, isso aconteceu com uma prima minha. Durante a pandemia, ela estava trabalhando num lugar antes da pandemia. Sei lá, ela ganhava 3,5. Aí, durante a pandemia, foi mandada embora, ela estava recebendo 3. Aí ela recebeu uma proposta depois para voltar por 2,5. Eu estou recebendo 3 sem fazer nada, por que eu vou voltar por 2,5? Mas eles limitam o prazo de pagamento aí? Então, daí durante a pandemia teve suas diferenças e tal, né? Enfim, no geral tem limite sim. Tem algumas regras semelhantes à do Brasil, que de acordo com o tempo de contribuição, você tem determinado tipo de parcelas e aí por diante, né? Mas tem suas variações aí também no contexto todo. No geral, eu diria que assim, é bem mais simples, e quando você trabalha para alguma empresa, varia muito da empresa. E como aqui você, também historicamente, você tem um nível de desemprego muito baixo, as empresas ficam atrás de você para você ser contratado. Entendi. Então, elas oferecem mais e mais benefícios para você. Então, aí os direitos trabalhistas são só os benefícios mesmo. Na verdade, eles são benefícios, né? Não tem direitos trabalhistas, não tem... Direito trabalhista, via de regra, é a aposentadoria e o seguro-desemprego. Que, na verdade, não é nenhum direito trabalhista, é um direito previdenciário, né? Não é o empregador que vai pagar isso, é a previdência. Ele tem obrigatoriedade só de recolhimento. Tem fundo de garantia? Não. Não tem nada disso. Isso tudo acaba sendo concentrado... E o PJ não pode ter benefícios? Como assim? Você falou que a diferença do CLT para o PJ é que o CLT ele pode abocanhar em algumas séries de benefícios e o PJ não pode? É como o caso daí do Brasil. Você está me contratando, eu combino os termos com você. E geralmente eu prefiro minha parte em dinheiro. A única diferença é que não tem essa questão da seguridade. Você vai abrir uma conta de poupança para mim, para depositar um pseudo FGTS lá, né? Não tem isso, né?
Então você Entendi. acaba convertendo isso daí no seu bolso. Só E não aí tem a entra questão da outra previdência parte. social, né? Sim, e aí entra outra parte que eu estou começando a trabalhar agora, que é fazer um trabalho mais de perto com esse pessoal, para que eles também consigam ter a sua proteção patrimonial. Porque aqui você tem vários tipos de seguro de vida e tal, que você tem, você consegue melhorar essa sua situação de risco, né? Então você tem seguro de vida que você recebe caso você tenha um câncer, você tenha alguma doença grave, você recebe um valor grande percentual daquilo dali. Aqui a Prudential trouxe esse formato de seguro de vida aí, que não necessariamente é a vida da pessoa, mas eu faço, por exemplo, seguro na minha garganta, que eu trabalho com a minha avó, sou tagarela pra caramba. Se amanhã ou depois eu fico sem voz, fico impossibilitada de trabalhar, eu ganho uma licencinha e um auxílio, um benefício, Não, enfim. aqui o que eu estou dizendo tem seguro para tudo aqui, então também tem esse tipo de seguro, mas o que eu estou dizendo é uma coisa mais prática. Eu sou marceneiro. E então o trabalho depende totalmente do meu dia a dia ali, né? Se eu cair de cama, tô perdido, não tenho renda. Você pode fazer um seguro de vida que em caso de morte, a sua família, seus beneficiários vão receber. Sim. Ou em caso de uma doença ou uma impossibilidade de trabalhar. Ganha. Sim. Fui diagnosticado com câncer. E aí, então, eu não consigo receber até 80%, 70% desse valor sem ter morrido, obviamente. Né? Essa modalidade tem eu falo da Prudential porque foi a única que eu cheguei a dar uma olhada em valores, mas agora o Brasil está começando a ficar abertinho para esse tipo de sistemática. É que, infelizmente, as nossas leis ainda deixam como obrigatórias muitas coisas que na nossa cultura, eu vou arriscar dizer, Daniel, que são necessárias também, porque os empresários, eles têm uma carga tributária e burocrática tão grande que por onde eles conseguirem cortar, eles vão cortar. E aí, tudo aquilo que não for obrigatório, eles vão cortar. E aí vai ficando inviável, sabe? É diferente do americano aí. Não, na verdade, não é diferente. Eu acho que a diferença está na conjuntura do país. É isso aí. Porque imagina, se você precisa contratar alguém e você pode contratar por 10, por que você vai pagar 15? Agora, aqui, eu não estou achando ninguém para contratar por 10, então eu vou tentar pagar 12. Exato, Não que você vai pagar 12, eu vou pagar 15, né? Lei da demanda e oferta, né? Então é por isso que eu particularmente sou mais a favor de uma economia mais liberal nesse sentido, para você deixar que o mercado ocorra, né? Nesse sentido, eu acho que faz muito... Porque é uma cobra, é aquele símbolo que a cobra cobre o próprio rabo. Porque nessa situação, o empreendedor, ele pensa 10 mil vezes antes de contratar alguém, fomenta o desemprego e aí vira uma roda ali. Foi, né? Típico disso é o que aconteceu na pandemia, né? No Brasil, nossa, segura, né? Você teve casos dentro de casa, segura aí o pessoal, ano ali parado. Pô, eu vou quebrar. E aí, como é que eu faço? Mas se eu demitir, o sindicato não deixa. Ou outra, eu vou pagar os tubos aqui para fazer a rescisão de todo mundo. Aqui o pessoal falou, gente, desculpa, mas não dá mais. Tudo bem, cada um passou o seu aperto, foi lá, teve loja que fechou, teve loja que não fechou, enfim, passou o auge do problema, começou a voltar um pouquinho ao normal. Gente, funcionário, você ainda está liberado? Volta a trabalhar comigo. Na hora, entendeu? Na semana seguinte, o funcionário está trabalhando. Aliás, aqui a contratação ocorre no dia, via de regra. Né? Isso é uma coisa importante deixar claro também, os tempos. Né? Tanto para contratação, quanto para fechar negócio, quanto para alugar imóvel, seja business ou seja residencial. As coisas aqui acontecem no dia. Você viu, gostou? Fecha, porque no dia seguinte provavelmente não está mais lá à disposição. Entendi. E a questão dos sindicatos aí, eles não interferem, eles estão lá como associações, como clubes. No geral, então, no geral a gente não escuta muito falar não, tá? Eu, pelo menos no meu dia a dia, não costumo escutar muito essa questão de sindicato, nem nada, ou como que eles... Não tem muito grau com isso, não. Eu sei que tem sindicato de transportes, isso tem sindicato, não sei quais são os outros não, mas assim, acho que deve haver questões muito específicas em regiões específicas, né? Não é generalizado.